2h17, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu já anunciei, né? O tema nesse terceiro bloco vai ser sobre segurança pública. Eu vou conversar com o Janes. O Janes, ele é policial penal. Boa tarde, Janes. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Eu queria só lembrar aqui para o telespectador o seguinte, pode botar aqui, Laércio, aperte o piloto aí. Essa disseminação do ódio, o discurso do ódio, da intolerância, né, um discurso que enaltece o crime nas redes sociais, claro, chegou nas escolas. Né? Vídeo que aconteceu nas escolas em São Paulo, o que aconteceu na creche em Blumenau. E isso causou uma espécie de pânico em várias comunidades escolares. Várias comunidades escolares. Aqui no Acre também. Preocupado com isso, o Janes, junto com outros colegas, também agentes de segurança, policiais militares, corpo de bombeiro, policial militar bombeiro, se envolveram, se juntaram e decidiram oferecer orientações no que se refere à defesa pessoal, a primeiros socorros, como agir em um ambiente escolar em um momento de emergência, alguma situação de aperreio, não é? Tudo isso para tentar preservar a vida, tanto de estudantes quanto de educadores, correto? Então, o espírito da nossa conversa guarda relação com essa atividade. Janes, eu queria saber de você assim, de uma maneira muito prática. Hoje, as escolas da periferia de Rio Branco são mais seguras que as escolas do centro? Você se arriscaria a dizer isso? Claro, sem dúvida. Sem dúvida o quê? A escola da periferia está mais segura. Por quê? As facções. Mas qual a relação? É porque já foi decretado muitas situações. Se acontecer alguma coisa com o aluno na escola da periferia, a pessoa vai pagar com a vida. É isso que acontece. Por determinação das facções, caso aconteça algum episódio desses em escola de periferia, haverá consequências graves para o agressor, é isso? Claro, sem dúvida. Isso aí é pasme para a sociedade de Rio Branco. Isso aqui não é heresia de maneira alguma. A gente tem feito um trabalho importante dentro das escolas. Por exemplo, eu cheguei na escola de periferia, a diretora falou para mim, claro que eu não vou divulgar, né? Ela disse, não, quem está um pouco seguro, melhor do que o centro da cidade. E aí a gente fica pensando, poxa vida, onde é que está o Estado nesse momento? Onde está a secretaria? Onde estão as pessoas que falam de segurança? Mas, enfim, isso é um trabalho que tem que ser feito. É educação que é primordial nas pessoas. Eu sou de acordo que a educação ela é primordial. Não sou de acordo que todas as escolas estejam uma pessoa armada, porque a escola é uma coisa de educação. E a gente, de maneira alguma, podemos levar uma pessoa armada para dentro da escola. O que tem que ser feito, então? Tem que ser feito através da educação, como você falou para mim pela manhã na rádio. Pois é, me parece um equívoco essa ideia de entender a escola como se fosse uma espécie de extensão de um quartel. Escola, a gente tem que injetar mais educação. É dali que... Eu não posso entender que a escola tenha que ter um tratamento militar para as coisas funcionarem. Esse é o raciocínio. Uma escola precisa ter como referência a educação e somente isso. Não é mesmo? Que referências a gente pode construir para um jovem que a escola, se não tiver um policial, não funciona? Que escola é essa? Se você for pegar ano 90, 80, por exemplo, um policial dentro de uma escola todo mundo ficava assustado. Os alunos, os professores, hoje é diferente. Essa tua fala é muito interessante. Hoje é diferente quando você chega na escola, conhecimento de causa. Quando você chega na escola, você vê o aluno chega, respira. A gente vê o professor respirando, não há como se dizer assim, estou seguro. Aí o que ocorre? Por que está acontecendo? A internet está aí mesmo, você mesmo começou a falar, São Paulo, Blumenau, situação das creches, os professores estão apavorados. E o que foi que a gente fez, Oitan? A gente fez um trabalho primordial todos os dias dentro da escola. Explica pra gente, por favor, como é que é esse trabalho de vocês? Eu acabei atropelando as coisas. Isso é um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho formiguinha, não é um trabalho, claro que a gente não é Estado. O que ocorre? A gente tem uma escola, a João Calvino, tem 800 alunos lá.
A gente fez um trabalho, juntamente com a direção da escola, com coordenadores, e detectamos lá que tem 16 pais de crianças que são policiais. E o que a gente está criando? Estamos criando um grupo, para quê, Itan? Para a gente, quando tiver alguma situação de emergência, um caso de uma bomba, terrorismo, a diretora, a coordenação da escola só aperta o WhatsApp que a gente já recebe de imediato. Eu moro naquela mediação do colégio ali. Eu chego lá em 1 minuto. O que ocorre? Se você pegar algum caso hoje no estado, alguma escola dessa, você ligar para o 190, é claro que é burocracia, não é culpa do governo atual, de maneira alguma, burocracia que é grande. Leva 3 minutos, vidas já foram ceifadas. Então isso aí que é importante. Então o que a gente está fazendo? Esse trabalho é um trabalho voluntário, não é nada de governo, de prefeitura, de maneira alguma. Esses trabalhos são voluntários de pessoas que são trabalhadores. Por exemplo, eu estou trabalhando um dia, outro não, dentro da penitenciária. Eu, de vez em quando, eu chego dentro da escola. Mas quando eu chego na escola, eu não digo o horário que eu vou estar na escola. Mas, claro, a gente tem que se identificar para o diretor. Por exemplo, eu tive numa escola que a pessoa não pediu a minha funcional. Está totalmente errado. Eu acho que tem que pedir a funcional, porque um cara louco se veste numa farda dessa e vai lá. Sabe? Então tem que ser. Então o que a gente fez? Estamos orientando. Então, no Colégio João Calvino, a gente teve 3 situações. A primeira, o curso teórico, que foi dado pelo Quildo, que é o policial militar, e o curso que a gente fez também, a prática. Por exemplo, os professores todos olhando de forma, assim, sabe? Eu olhava daquela situação toda, e o aluno olhando, nunca se viu isso na escola. Sabe? Aí a outra situação, a gente pegou, fizemos, protocolamos um documento para a direção, onde era que estavam os casos mais complicados, um protocolo de segurança, coisa simples que tem que resolver. A diretora adorou, sabe? Então isso é importantíssimo, esse trabalho. Se eu não chegar em todas as escolas, a gente vai colocar esse protocolo que a gente fez juntamente com os trabalhadores do bombeiro, o Major Mário, um camarada também perfeito. Passar para outros colegas seus do interior, não é? Do interior, o Major Mário, ele fez 15 anos de SAMU, um camarada que entende com poucas pessoas de prática. De primeiro socorro. De primeiro socorro. Então, assim, são as pessoas, e olha, trabalho voluntário. O Luiz Carlos, da Vila Acre, está falando o seguinte, ó, os índices de reincidência criminal no Acre beiram os 80%. Isso tem muito a ver com as audiências de soltura, que ele está criticando aqui, as audiências de custódia. Ou na gíria policial, a polícia prende, a justiça solta, não é isso? Ou ainda esteja preso, esteja solto, né? Ele está ironizando aqui. Mas ele está falando o seguinte, educação se ensina em casa, conhecimento é na escola. O que você diria a respeito dessa observação? Eu acho que só aprender não vai dar certo. Colocar lá, penar hoje, milhares de presos, o cara roubou, o celular está lá dentro, roubou alguma coisa, está lá dentro. O que tem que ser feito nessa política? Acho que tem que ser uma política pública para isso. Sabe o que ocorre? Tem que ter emprego para essa juventude, tem que ter educação para essa juventude. Se não tiver emprego, educação para essa juventude, então, para esse guerreiro aí, vai continuar do mesmo jeito, a gente vai estar enxugando gelo, porque não tem políticas públicas voltadas para isso. Eu acho que o primeiro emprego ele tem que existir, como acontece também em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia. O índice de criminalidade em Goiânia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque os jovens de 13 a 17 anos estão todos praticamente dentro, trabalhando. Por exemplo, você chega ali no Recanto do Buriti, criança de 12 anos está no meio do crime. Não está errado? Por que essa criança não poderia estar, 13 anos, não poderia estar no órgão público trabalhando, fazendo um estágio lá dentro? Porque aquela criança vai se tornar adulto e ele vai querer alguma situação. Ô Janes, eu vou lembrar essa tua fala. Ontem o delegado Robert Alencar, que cuida das investigações relacionadas a esses perfis que disseminam ódio para causar pânico nas escolas, lembrou, ontem foram identificados mais 3, que já somam 40 perfis aqui no Acre, com esse tipo de crime. E tem algumas crianças de 12 anos. 12 anos, Janes. Criança utilizando a internet, o celular, para poder disseminar esse discurso de ódio. Quem está falhando? Eu acho que fundamental, quem está falhando nesse primeiro momento, é os pais. Não tem condição de uma criança de 12, 9 anos estar no celular 24 horas. Hoje o celular, o menino está chorando, não vou deixar esse celular. Menino de 5 anos está com celular. Eu acho que isso aí não existe, eu acho que tem que ter educação. Celular, segunda coisa, sabe? A gente vê a situação
os alunos dentro de sala de aula. Então, no celular, deveria estar estudando. Então, é culpa principalmente dos pais. Os pais têm que observar os seus filhos, sabe? Tem canto, por exemplo, tem série, tem novela, que passa tudo sobre essa situação do camarada criança estar no celular. Tem outras pessoas que estão do outro lado da linha, que são pessoas do mal, que podem cooptar essas crianças para fazer o mal. É isso que está acontecendo com o advento da internet, globalização, que acontece nos Estados Unidos, as pessoas estão sabendo. Então, o que ocorre? Uma criança dessa, ele vai se empoderar de um celular e dizer, para eu fazer isso para me ser o rei, sabe? Está totalmente errado. E o pai ele tem que observar os seus filhos. Janes, como é que a direção do IAPEM, o comando da PM, como é que eles estão vendo essa mobilização de vocês? Porque essa mobilização nossa é uma mobilização voluntária, né? Perfeito. Sabe? O Major Mário é um camarada bombeiro, aposentado, e os meninos também têm filhos, estão preocupados com a situação. A gente deixa bem claro que o Estado não tem condição, então, de maneira alguma, de estar em cada escola tem um policial. Não tem, porque senão vai acontecer no final da lança lá, no bairro Taquari, lá na parte alta, não vai ter o quê? Policiamento. O que ocorre? Então, o que tem que ser feito? Se cada policial que tem filho, tem neto, ele está numa escola, ele vai ajudar muito o Estado. E aí a gente não precisa culpar o governo do Estado. Não, nós temos o nosso dever. Por exemplo, eu faço meu trabalho voluntário e é tão gostoso, sabe, você estar dentro de uma escola, olhando aquela situação, aquelas crianças, juntamente com os professores, dialogando com os professores, porque a gente é amigo da escola. Você, outro dia, gravou um vídeo na internet, você conversando com população de rua ali naquela região ali onde era o Papoco, né? Ali na sede da antiga Polícia Federal, você gravou um vídeo falando a respeito daquela situação. O que você percebeu ali? O que você diria pra gente em relação ao que você passou ali? É porque o que a gente passou, a gente já passou por isso. Eu já fui da rua e conheço as ruas. E aí a gente fez um trabalho voluntário, que esse nosso trabalho é voluntário, de fazer a pesquisa, saber onde é que está cada morador de rua. E a gente fez essa pesquisa e colocamos para os órgãos do Ministério Público, para a Prefeitura e para o Governo. Agora, não sei se eles fizeram política pública para isso, já foi 2 anos, vai fazer 2 anos. Certamente não fizeram. Não fizeram. Janes, obrigado pela tua vinda, parabéns pela iniciativa, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, e vou lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Gazeta Entrevista volta amanhã.